Hoje, no Show Business, temos Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Não percam! Bem-vindo, Pedro, bem-vindo ao Show Business novamente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vou começar com uma pergunta simples. A Caixa tem ampliado seu espectro de empréstimos e, ao mesmo tempo, tem conseguido gerar lucro, coisa que não conseguia antigamente. A que você atribui isso? A Caixa hoje tem escolhas matemáticas, ou seja, nós só realizamos empréstimos que atendam a critérios claríssimos de retorno para o banco. Isso é uma questão muito transparente nesta gestão. Não há indicações que não sejam matemáticas, seja para os gestores, e foi assim que 105 dos 120 principais executivos do banco foram trocados no início da minha gestão, seja para as operações de crédito. E isto, Sônia, fica muito claro quando os auditores do banco, da Caixa Econômica Federal, do Fundo dos Trabalhadores, que é o FGTS, do Fundo de Investimento do Fundo dos Trabalhadores, o FI-FGTS, todos esses tinham ressalvas nos seus balanços quando nós assumimos. Ou seja, os auditores falaram claramente que o banco não era gerido e estes fundos dos trabalhadores não eram geridos de uma maneira eficiente. Então, isso é muito importante para a nossa conversa, porque é emblemático. O FI-FGTS estava com ressalva desde 2011. O último balanço sem ressalva foi de 2010, sendo que os primeiros investimentos aconteceram em 2008, começo de 2009, ou seja, pouco depois dos primeiros investimentos, eles já deram problemas e os auditores já colocaram ressalvas naquele fundo, ou seja, demonstrando que não havia escolhas matemáticas. Quando você assumiu, o banco não tinha balanço, tinha aprovado, auditado? Não, desde 2016, o balanço da Caixa estava com ressalvas. E logo no meu segundo trimestre de gestão, essas ressalvas foram retiradas. E por que foram retiradas? Nós realizamos provisionamentos que não tinham sido realizados antes em créditos como esses que nós falamos. Créditos de empresas que, obviamente, não teriam condição de pagar, que entrariam em recuperação judicial, e foi esta gestão que realizou estas provisões, porque esta gestão assinou o balanço de 31/12/2018. O que acontece, Sônia? Normalmente, o balanço de um determinado trimestre é finalizado, assinado, 45 a 60 dias depois. Como eu assumi no dia 2 de janeiro, lá, neste caso, como foi um balanço muito diferente do que as gestões anteriores consideravam como correto, nós só anunciamos esse balanço no final de março, ou seja, normalmente se anuncia com 45, 50 dias, e nós levamos 90 dias analisando, porque estava muito claro para mim que as provisões que eram realizadas antes estavam erradas, estavam subdimensionadas. Não havia provisionamento correto e, Sônia, todos os provisionamentos que nós realizamos se mostraram corretos. Todas as empresas que nós fizemos provisionamento, porque havia clareza de que entrariam em recuperação judicial, entraram em recuperação judicial. Então, é muito óbvio para mim que antes a maneira de se realizar as provisões, se realizar o crédito, não tem muito a ver com o que eu faço hoje.
Pedro, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, a Caixa já teve, toda a existência da Caixa, ela teve o funding do FGTS, né? do trabalhador. Ela tinha isso à disposição, tem isso à disposição. Esse FGTS, ele rende um juro muito pequeno para o trabalhador, né? Que não é. Vocês pensam algum dia em mexer nisso? Excelente pergunta, Sônia. A Caixa ela não tem, nesta gestão, ingerência sobre o FGTS, sobre a maneira, a taxa de remuneração e todos esses pontos que você colocou muito bem. Isso cabe ao Conselho Curador do FGTS, que em gestões passadas a Caixa fazia parte e nesta gestão não faz, foi retirada. Não faz por parte? Conflito de interesse. Não temos nenhum assento, somos os gestores, mas não formulamos as políticas e muito menos as remunerações da própria Caixa. Vou te dar um exemplo. Isso eu já estou adiantando de coisas que nós estamos discutindo, mas que são dados públicos, então é uma coisa fácil. Mas não era discutido. A Caixa antes recebia 1% de taxa de gestão, ao redor de 1%. Em 2019, isso foi reduzido para até 0,5%, começando a valer em 2020. E em 2020 foi 0,47%. Se nós aplicarmos esta taxa de remuneração de 0,47% em todos os anos anteriores, tem ano que a Caixa teria prejuízo e normalmente perderia de 30% a 50% do seu lucro. Hoje, esta remuneração será 10% do resultado total da Caixa. Então, o que eu quero dizer? Antes, a Caixa dependia dessa taxa de gestão ou para ter lucro, como em 2016, ou basicamente para aumentar muito o seu resultado. Hoje, isso não acontece. Então, antigamente, você tinha maneiras da Caixa receber receitas e que acabava sendo compensadas por créditos para empresas, em especial grandes empresas, que não pagaram a Caixa. Pedro, a Caixa, enfim, sempre, eu não estou colocando aqui uma novidade, ela sempre foi, todos esses anos, acusada de ser gerida por segmentos da política, né? Tinha muita influência política. Agora a gente vê que isso não acontece. Você teve alguma maneira de se blindar contra isso? Você se blindou quando você entrou? Sim, a combinação com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes era muito clara. A Caixa será gerida, matematicamente, sem influência política ou qualquer outra influência. Mas eu acho que o mais importante é mostrar o seguinte: como o presidente mesmo fala várias vezes, a Caixa será gerida de maneira técnica. E o que aconteceu? Logo nas primeiras semanas, nós já realizamos essas trocas de pessoal. E por que isso é tão importante? Porque quando fica claro para os gestores, para os executivos, para o vice-presidente, diretor, superintendente, gerente, técnico, que ele será avaliado pelo que ele produzir tecnicamente e socialmente também, como o auxílio emergencial. Esta é a combinação que interessa, técnica e social. Quando você mostrou isso? Não, desculpa, Pedro. Eu li em algum lugar que quando você fez esse remanejamento de quase de 100% de toda a diretoria, você não trouxe gente de fora. Você usou gente do banco. Foi isso? Sônia, a gente só pode trazer gente de fora para cargos de vice-presidente. Diretor, abaixo, não. Então, na diretoria, superintendentes, etc., todos de dentro, mas muitas pessoas excelentes. O que nós vimos nesses 2 anos e meio
é que você tem executivos na Caixa Econômica Federal a mesma qualidade dos outros bancos. E isso é um ponto muito importante. Não se tinha essa impressão, mas hoje, claramente, os executivos da Caixa, pelos resultados que nós tivemos, tanto em termos de lucro quanto em termos de questões sociais, são iguais ou melhores a qualquer banco. Nos vice-presidentes, nós começamos mais ou menos 50-50. 50% de fora, 50% dentro da Caixa. Em especial para as áreas muito técnicas, onde a Caixa claramente não tinha expertise. Parte de TI, certamente a gente precisava. A gente também trouxe para algumas áreas específicas de banco de atacado, por exemplo. Banco de atacado a Caixa nunca fez. E quando a Caixa fez, foram esses empréstimos que geraram graves problemas. Seja de pessoas sendo presas, ex-executivos, fazendo delações, dizendo que tinham milhões nas suas contas e sem conseguir explicar. Era exatamente nessa área ligada a grandes empresas e ao FGTS. Então, essas áreas eram muito sensíveis. Tudo que eu estou falando são investigações do Ministério Público que levaram a prisões e estão nas notas de balanço. São todas informações públicas, mas as pessoas não conversam mais sobre isso, né? A minha impressão é que as pessoas esqueceram o que havia na Caixa alguns anos atrás. Mesmo que o balanço não fosse auditado, mesmo que pessoas foram presas por haver empréstimos que não foram pagos à Caixa Econômica Federal, que é o banco de todos os brasileiros. Ou seja, Sônia, quando a Caixa é penalizada, o Brasil é penalizado. Isso não é uma pessoa ou outra. Mas, sendo objetivo, eu sempre tive apoio total do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, e como foi muito rápido essa demonstração da questão técnica na Caixa, eu também não tenho problema nessa relação com os políticos. Pelo contrário, hoje as propostas que vêm aqui são propostas que são matemáticas. Nós avaliamos matematicamente. Por exemplo, a parte de patrocínio. Não se patrocina clube de futebol. Ponto. Ninguém pede, porque a resposta é clara. Não vai ter, matematicamente. Agora, festas juninas, questões sociais de estados e municípios. É natural que existam pedidos, vão para uma área, para uma análise técnica. Qual é a relação que existe com a Caixa? Por exemplo, Sônia, não há patrocínio se não houver uma relação da prefeitura com a Caixa. Antes, eu não sei se era feito assim ou não, mas hoje tem que ter uma reciprocidade tanto social quanto financeira, porque aí as coisas ficam claras. E a abertura de agências, por exemplo. Nós estamos abrindo 268 agências, todas com uma base muito clara, 100 agências no agro. Por quê? Porque nos próximos 50 anos, se tem um setor da economia brasileira que tem vantagem comparativa no mundo, é o agronegócio. Isso é básico. Então, é mais uma pergunta de por que a Caixa nunca tinha estado forte no agronegócio. Eu não tenho resposta para isso. Por quê? Não era porque o Banco do Brasil fazia isso? Já achava que não precisava de outro banco federal? Não. Olha, aí é que é o grande ponto, né? Eu posso responder pela minha gestão. Matematicamente faz zero sentido, zero, a Caixa, o maior banco do Hemisfério Sul, não ter esse cross-selling básico com clientes que nós já nos relacionamos, porque nós vendemos, temos 70% do crédito imobiliário. Ora, vários têm correlação com o setor agro, seja os próprios donos das fazendas ou pessoas que trabalham no segmento. Então, a gente já conhece, já tem a agência, já tem a presença, tem os lotéricos, tem os correspondentes. Ora, por que não oferecer? O que aconteceu há 5, 10 anos é que a Caixa tinha uma fragilidade em termos de capital. Por isso, houve uma coisa mais técnica chamada instrumento híbrido de capital e dívida. Então, há 10 anos atrás, a Caixa tinha pouco capital.
lucrava pouco, tinha pouco capital. Hoje a Caixa lucra muito, tem muito capital. Logo, quando você faz uma gestão matemática, você consegue fazer mais coisas. A consequência de nós estarmos entrando no agro, além de fazer essa questão estratégica de 50 anos, é também porque, como temos muito resultado, temos muito patrimônio, temos muito caixa, ou muitos depósitos que estão hoje em títulos públicos, ou seja, não são crédito. Então, temos total capacidade, Sônia, não só para entrar no agro, mas como ser decisivo. Nós queremos a liderança do agronegócio em até 3 anos. É para isso que nós estamos trabalhando. Pedro, é ótimo ouvir uma boa notícia nesses tempos tão sombrios. Eu vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Pedro, voltando aqui à nossa conversa. Essa reestruturação promovida na Caixa foi muito importante na hora que o mundo foi atacado por uma pandemia, né? Você acha que se não tivesse ouvido essa reestruturação, essa gestão mais técnica, aliás, eu quero saber quem é que inventou esse slogan, Caixa, o banco da matemática. Deve ter sido, que é um novo slogan de vocês. O que teria acontecido? Porque vocês conseguiram, em uma semana, distribuir recursos para o Brasil inteiro. Sônia, primeiro, assim, o mais importante de todos é a Caixa, o banco de todos os brasileiros. E nós temos alguns complementares. O Caixa, o banco da matemática, Caixa, o banco da inclusão. Isso é muito importante porque mostra como é que nós temos segmentos complementares, mas que o mais importante de tudo é ser o banco de todos os brasileiros, e não só de alguns, muito menos só das grandes empresas que acabavam não pagando a Caixa Econômica Federal. Então, uma diferença brutal de gestão, de foco nesta gestão do governo Bolsonaro. Isso é muito claro e, de novo, repetindo, o básico nós assumimos e os balanços da Caixa, do FGTS, que é o dinheiro dos trabalhadores, e do Fundo de Investimento do FGTS, todos com ressalva, alguns há quase 10 anos. Então, é muito óbvio a diferença de qualidade desta gestão das gestões anteriores. Quem diz isso são os auditores. Todos foram retirados com essa gestão, exatamente com o feedback de que nós estamos fazendo algo que não era feito no passado, gerando muito mais resultado, taxas menores e em segmentos que fazem sentido. Queria te perguntar uma coisa. Nesse teu raciocínio, eu vou te fazer uma provocação. Hoje, a Caixa funciona de maneira técnica, né? O Banco do Brasil acabou funcionando também de uma maneira mais técnica, mas foi quando ele abriu o capital, né? A Caixa algum dia vai abrir o capital? Olha, o Banco do Brasil, e quando eu trabalhava no mercado de banco de investimento, eu participei muito das operações do Banco do Brasil e houve, em 2004, um escândalo ligado a uma parte de marketing do Banco do Brasil que fez com que houvesse uma reestruturação e, em 2006, o Banco do Brasil já era capital aberto, mas foi para o novo mercado. E com o novo mercado existem regras mais fortes de governança. Então, eu posso dizer que houve essa mudança em 2004 para 2006 no Banco do Brasil, e isso fez com que o Banco do Brasil tivesse uma blindagem maior. O fato de não ser listado, muitas pessoas falam, houve listagem, isso não impediu, mas reduziu. E mais importante do que isso, as pessoas souberam e reagiram rapidamente. Porque, por exemplo, quantas pessoas sabem que a Caixa estava, desde 2016, quando nós assumimos, com balanço com ressalva? Quantas pessoas sabem que desde 2011 o balanço do FIFGTS, que é o Fundo de Investimento dos Trabalhadores, estava com ressalva?
ou que desde 2016 o do FGTS estava com ressalva. Poucas pessoas. Agora, se uma empresa listada tivesse o seu balanço com ressalva, o mundo inteiro ia saber, porque as ações iam cair 20%, 30%, 40%, 50%. E se a determinada empresa listada ficasse 9 anos com balanço ressalvado, não tinha nem, valia zero. 3 anos com balanço ressalvado, a cada trimestre. Então, na minha opinião, nós estamos abrindo capital. Abrimos da Caixa Seguridade, que foi um sucesso. Estamos avançando fortemente, tem que ter as autorizações internas, mas para a abertura da Asset Management, na Elo. Ou seja, isso permite que a sociedade brasileira entenda melhor o que está acontecendo no banco e reduza, na minha opinião, potencial uso político ruim da Caixa. Nós não temos autorização para realizar a abertura de capital do banco, e nem dá tempo, né? Eu sou muito focado. Então, foco agora na abertura da Caixa Asset, da Elo, que está debaixo da Caixa Cartões. Estas são as duas operações que nós temos foco para realizar nos próximos meses. Pedro, eu vou te interromper um minutinho. A gente volta já já. Pedro, nesses tempos aqui que eu conheço você já há algum tempo, você vem mudando como pessoa. Como é que gerir a Caixa e ter essa amplitude de visão sobre o Brasil? Aliás, você está até pensando em escrever um livro, eu já dei isso na coluna. Mudou sua vida? Mudou sua ótica, Sônia, que é mercado financeiro ou não? Isso. Você lembra bem, inclusive quando meu nome foi anunciado e a gente conversou, acho que era unanimidade. O pessoal no banco aqui achava que eu estava vindo para privatizar, o pessoal do mercado achava que eu ia vir com uma velocidade muito grande, não ia respeitar os empregados da Caixa, enfim, acho que era unanimidade em todos os lugares que eu ia ficar uma semana, no máximo, o que apostava mais tempo era 2 meses. E eu nunca tive dúvida que eu tinha vindo para cá para realmente ajudar. Desde lá de trás, você conhece um pouco da minha história, quando eu fui estudar mestrado e doutorado fora do Brasil, tive a bolsa da CAPES, ou seja, meu pai já tinha falecido, minha mãe estava muito doente, eu não teria condição se não fosse o Brasil. Então, era muito claro para mim que eu tinha vindo para uma instituição que precisava de fato mudar. Estava com balanço com ressalva, 3 anos, tinha perdido bilhões com empréstimos mal feitos, então era óbvio que precisava. A Caixa estava mais nas páginas policiais do que nas páginas econômicas, e 0 nas páginas sociais. Por isso, Sônia, que a gente começou viajando pelo Brasil, e por onde ninguém tinha ido. Presidente, certamente não. Roraima, Amapá, Acre. As pessoas primeiro não entendiam, depois falavam, mas por que você não está indo para o Rio, São Paulo ou Minas? Porque esses são os lugares que menos precisam nesse momento. Então, a grande mudança, na minha opinião, que aconteceu comigo, da minha vida, foi olhar um Brasil muito diferente, Sônia, do que a gente imagina. Eu sou carioca, a Rocinha, que era a minha questão mais ampla de pobreza, e que tem muita pobreza, deixa eu deixar muito claro, existe muita necessidade. Eu já fiz lá no Rotaract várias campanhas lá de doação de sangue, questão de educação, uma série de palestras. Então eu conheço, não estou falando aqui de ouvir falar, já fui muitas vezes, mas o que a gente tem vivido, o que eu tenho visto ao redor do Brasil, em especial no Norte, Nordeste, no interior, é algo muito mais intenso. Então, eu vejo a relevância da Caixa. E o que tem mudado na minha vida é dar menos valor a questões financeiras e muito mais valor às questões sociais. E, para mim, isso é algo que se ampliou muito durante o auxílio emergencial, porque nós vimos algo, foi o banco inteiro focado em ajudar a população. Começamos abrindo às 8 da manhã, 22 sábados. E, como eu fui em todos os dias trabalhar, você via nas agências, a gente via a necessidade, Sônia, de pessoas
que não conseguem nem utilizar um caixa, ou seja, a pessoa precisa de ajuda até para tirar dinheiro. Então, por isso que muitas vezes, quando as pessoas perguntam por que está abrindo agência, porque nós estamos abrindo agências, em especial em locais onde as pessoas são muito carentes, e apesar de nós termos o maior aplicativo banco digital do Brasil, ele não atinge dezenas de milhões de pessoas. E não adianta as pessoas acharem que quem precisa de 10 horas dentro de uma barco para ir de uma agência para outra lá no interior da floresta amazônica, que claramente não funciona satélite, internet, nada, como é que essa pessoa vai chegar e usar um banco digital? Ela precisa de uma agência. E não é uma exceção, são, de novo, centenas de cidades nesta situação. Então, mais importante, na minha opinião, foi ter saído daqui, desse andar que eu estou em Brasília, né, no ar-condicionado, de terno e gravata, e ter ido aonde as pessoas não foram. E esse choque de realidade... Cara, Pedro, nessa tua... desse teu pensamento, nessa estrutura, na hora que você percebeu que isso é o que deveria ser feito e você está fazendo, como é que você convence uma estrutura como a da Caixa, de anos e anos pensando de outra maneira, que esse vai ser o novo rumo? Porque não... Excelente pergunta. Porque não era a estrutura que pensava assim. Eram pouquíssimos que faziam a estrutura de refém. Você acha que as pessoas gostavam do que viam? Você acha que os empregados se orgulhavam da Caixa patrocinar 22 clubes de futebol de 12 estados? Não tinha nenhum clube do Amapá, nenhum de Roraima, nenhum do Acre, mas eram 3 do Rio de Janeiro. O Flamengo não precisa da Caixa, tanto que, quando eu cortei, fez o melhor ano desde a época do Zico. Então, os empregados não gostavam daqueles empréstimos para grandes empresas que não pagavam. Hoje, todos os empregados, ou pelo menos todos os mais de 30 mil que eu conversei, têm um orgulho enorme, porque a Caixa patrocina, por exemplo, florestas, a manutenção das florestas, patrocina orquestras de crianças, muitas vezes vítimas de violência, que saem das suas comunidades para, seja fazer esporte, seja tocar música, e isso é o core, ou seja, o mais importante que nós patrocinamos. Ao invés de financiar 2, 3 empresas com 30 bilhões de reais, nós usamos esse dinheiro para financiar 300, 400, meio milhão de micro e pequenas empresas no Pronamp e no FAMP. Ou seja, e agora o microcrédito. Reduzimos as taxas. Então, é um conjunto de ações, Sônia, que o banco inteiro vem junto. Por quê? Porque a essência do empregado da Caixa é uma essência social. A Caixa é um banco social. E até hoje, desde abril de 2000, nós continuamos abrindo as agências às 8 horas da manhã. Nenhum banco abre às 8 da manhã, abre às 10. Nós ficamos mais tempo abertos. Ano passado, quando precisou, abrimos 22 sábados. Nenhum banco abriu no sábado. Então, e um ponto muito importante todos nós da gestão, presidente, vice-presidente e diretores, fomos às agências, porque isso é uma questão fundamental. O que eu recebi de feedback desses empregados longe de Brasília era: nós nos sentimos muito distante da matriz. A gente nem sabia os nomes das pessoas. Hoje, nós estamos lado a lado, almoçamos juntos, atendemos as pessoas mais carentes juntos, vamos nas florestas que nós vamos estudar para fazer a manutenção e a preservação juntos. Ou seja, há uma união muito maior dos empregados da Caixa e, na minha opinião, isso faz com que, por exemplo, na abertura de capital da Caixa Seguridade, que tinha uma conotação política de pessoas não querendo, nós tivemos 40 mil empregados e aposentados comprando ações da Caixa Seguridade, 150 mil brasileiros.
Nunca Essa é confiança, houve... né, Pedro? Agora, Pedro, me diz uma coisa. Qual o tipo de blindagem que você está fazendo no banco para um dia que a gestão for outra? Existe alguma segurança que esse tipo de gestão mais técnica vai continuar? Qual a sua ideia sobre isso? E outra coisa, você vai ser político? Você vai disputar algum cargo público? Depois dessa peregrinação? Olha, a maior blindagem que a gente pode fazer é a abertura de capital das subsidiárias e mudando várias resoluções internas. Mas sendo muito transparente, Sônia. Entrou um governo com o pensamento dos governos que já passaram, aonde a Caixa, o FGTS e o FIFGTS tiveram ressalvas, isso eu não estou falando, é o que aconteceu. Porque eu posso mudar todas as resoluções. Basta um novo governo com um novo Conselho de Administração, um novo Ministério da Economia e um novo grupo de executivos na Caixa para trocar tudo. Então, assim, realisticamente, a maior blindagem é a abertura de capital. A segunda maior blindagem, e é por isso que agora nós vamos fazer essas comparações, é mostrar o impacto na Caixa do que foi as gestões anteriores. Por isso que, nesse próximo trimestre, nós vamos fazer comparações detalhadas com o carimbo do auditor. Eu não tinha feito até agora, porque o nosso foco era muito da reestruturação em 2019, o auxílio, e tudo relativo ao auxílio em 2020, mas agora, como nós já reorganizamos o banco, chegou o momento de mostrar, porque muitas pessoas, por exemplo, perguntam, por que você está abrindo agência? Vamos mostrar o porquê que a gente está abrindo agência. Por que vocês estão financiando só as micro e pequenas empresas? Vamos mostrar o porquê. Porque quando houve financiamento para grandes empresas... Porque vocês estão contratando 10 mil funcionários quando os bancos privados estão demitindo. Então, é muito fácil. Quem paga o auxílio emergencial? Quem paga o Bolsa Família? Quem é o único banco, basicamente, que empresta no Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde e Amarela? Porque nestas operações, você tem que ter presença física. Ah, não, vamos fazer pelo celular. Então tem que viajar mais. Aí eu convido as pessoas, foram 300 cidades nesses 106 finais de semana. Se as pessoas forem em 30, não estou falando das 300, não, 30 cidades, em especial no interior do Norte e do Nordeste, eu duvido que essa pergunta seja feita. Por dois motivos. Primeiro, vão entender que é impossível um banco digital realizar o nosso trabalho nessas regiões. É impossível. E segundo, vão também entender que não é razoável que pessoas tão humildes, que não têm, que muitas vezes têm que viajar horas, porque elas não conseguem utilizar o aplicativo, nem a lotérica. Então, elas precisam ir a algumas agências. E não acho razoável ter brasileiros demorando 12 horas de barco para achar uma agência. Ou 3 horas, porque a pessoa não tem um carro. Muitas vezes ela vai de cavalo. Aí você vai falar, pô, Pedro, não é verdade. É verdade. Ninguém me falou. Eu vi. E por isso, Sônia, que é tão forte quando você vai e viaja e olha. Porque quando as pessoas... Por exemplo, uma vez eu ouvi uma crítica. Porque nós estávamos visitando os lixões e tentando melhorar a vida, né? Fomos em mais de 40 lixões. E aí as pessoas, não, eu falei, eu não tinha noção do que era uma vida num lixão. Mas ele é alienado. Não, porque não é o lixão da novela, não. Não é aquele lixão, não. Eu nunca vi em novela lixão onde a pessoa toma banho no mesmo lugar que o porco chafurda na lama. Eu nunca vi em novela um lixão onde de noite o chorume sobe e inunda tudo. Chorume, para quem não entendeu, é aquela questão preta que é o resíduo do lixo. Então as pessoas dormem botando o pé no lixo. Mas a agência, a gente tem que expandir o acesso sanitário, né? Tem uma capilaridade. Sim, mas... no Brasil. O Brasil, 70% do país não tem saneamento básico. Mas isso é uma questão que
tem um ponto que eu posso fazer. Aonde que a Caixa pode ajudar? Realizar o microcrédito para essas comunidades. Mais do que isso, nós estamos fazendo projetos com várias cidades, financiando esses projetos, inclusive, para realizar essas operações de saneamento básico. Então, o que a Caixa faz? Importante essa pergunta. Primeiro, operação de microcrédito para que essas pessoas possam, por exemplo, comprar algumas máquinas muito simples e que elas consigam vender a questão do lixo já, pelo menos, já com mais, com algum tipo de beneficiamento, se a gente puder dizer. Né? Isso pode parecer pouco, mas triplica, quadruplica o valor da venda daquilo que eles catam. E segundo ponto, como nós estamos no Brasil inteiro, nós temos essa parceria potencial com as prefeituras para realizar o que elas não conseguem normalmente, que é todo um programa técnico para que se lance editais e chamem, em especial empresas privadas, para realizar essa questão e fazer o aterro sanitário encerrando o lixão. Já existe regulação, mas aí é uma outra discussão. De novo, o que eu acho que é importante é o que a gente pode trazer para a sociedade. Mas dentro daquilo que você me perguntou, Sônia, eu não tinha visitado mesmo o lixão. De novo, fomos em 40, eu pessoalmente fui em 5, e foi muito dolorido, né, neste momento, entender. Então, de novo, isso sempre aconteceu. Com esse teu aprendizado, Pedro, a gente já está acabando aqui o tempo. Com esse teu aprendizado, você não pretende transformar isso em alguma... Tudo bem, você não quer disputar um cargo eletivo, talvez você acha que você contribua mais tecnicamente e de fora. Agora, você tem que fazer alguma coisa com tudo isso que você aprendeu. O que você pretende fazer? O meu foco total é a Caixa Econômica Federal. Eu tenho escrito, sim, bastante, e tem muitas coisas, inclusive as experiências que eu vivi, e penso que isso vai ajudar a sociedade a entender um Brasil que é muito distante do que a gente imagina. Serão 160 finais de semana viajando. O objetivo é ajudar a população, é encontrar maneiras da Caixa ser mais eficiente, mas depois eu vou ter, e acho que é importante, mas como Pedro, não como presidente da Caixa. Qualquer outra questão, Sônia, isso é uma questão do presidente Bolsonaro, tenho total apoio, gosto muito dele, além da lealdade, é uma pessoa que eu admiro, que gosto, muito antes, e você sabe disso, de 2018. Já eu conheci no começo de 2017, já tinha viajado com ele em 2017 para fora do Brasil, então vem de muito antes, e antes de conhecê-lo, já gostava de uma série de questões que ele falava, porque entendia na época que precisava mudar o Brasil. Então, qualquer questão relativa a qualquer coisa que não seja a Caixa é uma conversa com o presidente Bolsonaro, mas posso te dizer claramente que o meu foco único hoje é a Caixa Econômica Federal por tudo aquilo que ela representa, porque a Caixa é, de fato, o braço social do governo, é o maior banco do Brasil, é o banco que realiza todos os pagamentos de benefícios, é o maior banco de crédito imobiliário, que é quem mais vai crescer no crédito agrícola. Então, tem tantas frentes para serem melhoradas ou iniciadas, que eu não posso focar em nada que não seja a Caixa Econômica. Olha, Pedro, muito obrigada pelo seu tempo. Desculpe os percalços que houve aqui no começo. E espero vê-lo outras vezes aqui no Show Business. Obrigada. Obrigado, Sônia.